ver a rotação tridimensional, tá? E a rotação é um pouco mais complexa no tridimensional em comparação com o bidimensional, porque a gente tinha uma única possibilidade de rotação no bidimensional, que era em torno desse eixo que está saindo da tela, né, do eixo Z, no eixo perpendicular ao plano XY, tá? Quando a gente fala de tridimensional, a gente já de começo, pensando que a gente agora tem os três eixos, né, x, y, z, eu poderia rotacionar em torno desses três eixos, por exemplo, tá? Então a gente tem a rotação em torno do eixo z, que é semelhante ao que a gente já fazia no bidimensional. A coordenada z não é modificada, tá? Então quando a gente rotaciona em torno desse eixo, né, rotacionando em torno do eixo z, a coordenada z não é modificada, tá? Em torno dos outros dois eixos, né, agora eu tenho o eixo x e agora eu tenho o eixo y, né? Em torno dos outros dois eixos também, né? Quando eu rotaciono em torno de x, a coordenada x não é modificada, modificam as outras duas coordenadas. E em torno de y, a coordenada y não é modificada e mudam as outras duas, tá? Por convenção, então, ângulos positivos vão produzir rotações anti-horário, assim como no bidimensional, tá? Tem uma figura aqui, logo no próximo slide, que está mostrando essas três rotações, né? As rotações em torno dos três eixos, tá? Do meu sistema de coordenadas, tá? Então, o que a gente estava acostumado a fazer é a rotação em torno do eixo Z, tá? Que é o eixo perpendicular ao plano XY, que é a nossa tela, né? Estava lá no plano XY. O eixo Z é esse eixo que está saindo da tela, tá? Mas eu posso também rotacionar em torno do eixo X, tá? Então aí vocês reparem que a coordenada X não muda, o que a gente modifica é a coordenada Y e a coordenada Z, tá? E em torno do eixo Y, tá? Estou rotacionando aqui em torno de Y, a coordenada Y não é modificada, o que modifica é a coordenada X e a coordenada Z, tá bom? Então, a rotação em torno de Z, a matriz de rotação em torno de Z vai ser a mesma da rotação bidimensional, tá? Então, se vocês olharem para essa matriz aqui, tá? Para as três primeiras, para essa matriz aqui 3 por 3, ela é exatamente a rotação bidimensional, tá? E aí, se vocês repararem, o que está acontecendo? O x' vai ser o quê? X cosseno x menos y, x cosseno θ menos y seno θ, é o x'. O y' vai ser o quê? X seno θ mais y cosseno θ. E o z' vai ser o quê? 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes z. Então, o z não é modificado, tá? Quando a gente faz a rotação em torno do eixo z, tá? Por isso, essa daqui é a matriz de rotação em torno de z, tá? A gente representa essa transformação dessa forma aqui, tá? É RZ θ. Então, eu estou rotacionando em torno do eixo z pelo ângulo θ, tá? As outras, deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês. Então, tá aqui a rotação em torno do eixo z, tá bom? Aqui a figura tá mostrando, né? Nas outras rotações, o que a gente faz para identificar a matriz de rotação? Bom, a gente poderia fazer todo aquele processo que a gente fez no bidimensional para derivar a matriz de rotação, tá? A gente poderia fazer a mesma coisa, só que modificando os eixos, tá? A gente faria a mesma coisa, aqueles dois ângulos, o ângulo θ, o ângulo φ, e aí encontraria a rotação em termos de seno θ e seno φ mais θ, como a gente fez no bidimensional, tá bom? Uma maneira mais simples que a gente pode fazer é o seguinte: tendo a rotação em torno do eixo z, que a gente já conhece, para identificar a matriz de rotação em torno de x, o que a gente faz é substituir. O x vai ser substituído por y, vocês olharem aqui, tá vendo? O x vai ser substituído pelo y, o z vai ser substituído pelo x e o y vai ser substituído pelo z. É isso que está dizendo nessas setinhas aqui, tá?
Então, para identificar a matriz de rotação em torno de x, a gente vai fazer isso, vai pegar a matriz de rotação em torno de z e fazer essas trocas aqui, tá? Então, lá em z, z era o que não era modificado, tá? Quando a gente substitui aquela linha z' é igual a z, por x' é igual a x, então o x não é modificado na rotação em torno de x, tá? Daqui, tendo a matriz de rotação em torno de x, para a gente identificar a matriz de rotação em torno de y, o que a gente faz? O x vira y, vocês acompanharem aqui, é exatamente isso aqui que eu estou falando, tá? O x vira y, o y vira z e o z vira x, tá? E aí a gente identifica as três matrizes, tá? Então, tá aqui, né? Eu vou continuar no material aqui lá do Classroom, tá? Então, tá aqui. A matriz de rotação em torno de x, fazendo aquelas substituições, a gente chega a isso aqui, tá? Daqui a gente tira a matriz, tá? E o que está acontecendo é isso aqui. Estou rotacionando em torno de x, tá? Ai, desculpa. Depois, para a gente rotacionar em torno de y, eu faço aquelas substituições e chego aqui, tá? E aí daqui sai a matriz de rotação em torno de y, e o que está acontecendo é isso aqui, estou rotacionando em torno de y, tá? Aqui estão todas as matrizes, tá? Então, se vocês olharem aqui, o x' vai ser o quê? Linha vezes coluna, o x' vai ser o próprio x. Então, essa daqui é a matriz de rotação em torno de x, tá? Aqui vai ser o y', que vai ser linha vezes coluna. Então, o y' é igual ao y, tá? Então, ele que não é modificado, isso aqui é a matriz de rotação em torno de y, tá bom? A inversa da rotação, assim como no bidimensional, quando a gente faz a rotação por θ, a inversa da rotação é a rotação por menos θ, tá? E aí a gente representa dessa forma. A matriz de rotação inversa é equivalente, é igual à transposta da matriz de rotação, tá bom? Bom, e aí depois existe a rotação por um eixo genérico, tá? Eu tenho então essas três possibilidades de rotação: rotação em torno de x, rotação em torno de y e rotação em torno de z. Essas são conhecidas, tá? Para a gente conseguir a rotação em torno de um eixo genérico, o que a gente vai fazer vai ser uma sequência de transformações para que a gente leve esse eixo genérico para o eixo z, tá? Então foi escolhido o eixo z, poderia ter escolhido qualquer um dos outros eixos, tá? Mas a gente escolhe o eixo z. Então, seja qual for o eixo genérico, eu vou ter uma sequência de transformações para levar esse eixo genérico para o eixo z. Aí eu aplico uma rotação em torno de z e faço todas as transformações inversas, tá? O efeito final é o objeto rotacionando em torno desse eixo genérico, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vê essa sequência de transformações, tá?